Rosane, eu sou formada em licenciatura em artes visuais pela UFPR, tenho mestrado e doutorado na linha de pesquisa de historiografia da educação e trabalhei nesse período com a imagem, com o potencial da imagem dentro da educação em Curitiba no século XIX. Trabalho bastante com gravura, mas a minha questão da gravura não é só a técnica tradicional, eu quero trabalhar a gravura como conceito também, então isso amplia muito, né, o pensamento sobre gravura. Isso começou na pandemia. Quais os temas que permeiam a minha obra? Então, eu sempre estou muito perto da gravura, mas tento me deslocar um pouco. Eu trabalho com instalações no espaço. Eu gosto de perturbar um pouco o ambiente, mas de um jeito muito sutil, muito quase invisível até. Trabalho com questionamentos sobre o que é que tem que estar no museu e o que está fora do museu, o que transforma isso de um espaço para o outro. E trabalho também com a questão da visualidade que já está posta, né? Então, quando eu trabalho com as tampas de bueiro, eu trago para dentro do espaço, mas eu também quero pesquisar sobre onde que está esse bueiro, por que ele está instalado, por que tem uma data nele e não tem uma referência nenhuma a respeito de história com relação a isso. Então, essas perguntas que eu gosto de fazer, e para o espaço a mesma coisa. Eu gosto de trabalhar com arquitetura, nesse movimento sutil dela, uma transformação muito sutil. Costumo dizer que o meu trabalho é praticamente invisível. Ai, meu Deus, nunca tinha pensado na minha vida como uma biografia, eu acho. Eu tenho, sim, eu tenho 3 filhos, né? E isso impacta bastante na minha vida. Eu gosto de trabalhar perto deles, com eles, então toda essa pesquisa que eu faço de espaço, a gente está junto. Meu esposo também, a gente debate os trabalhos, então eu gosto de estar perto, né, da minha família para poder trabalhar. Isso é uma das coisas que é forte na minha biografia. E também a questão de estar muito tempo dentro da universidade, trabalhando com arte e estando dentro da universidade, como iniciação científica, como monitora, depois como bolsista de mestrado, bolsista de doutorado, eu tenho que fazer prática de docência, então sempre estive perto da universidade. Isso é uma coisa que me fez, que transformou bastante a minha maneira de pensar e influenciou no meu trabalho. A arte, para mim, é provocação, né? É tu conseguir fazer com que as pessoas olhem as coisas e se emocionem ou que elas parem para pensar. Eu gosto muito dos trabalhos que me fazem pensar como isso foi feito, né? E a arte realmente ela mexe com a vida das pessoas. Ela, estando dentro da universidade, trabalhando com a extensão, eu vejo quando as pessoas descobrem o potencial da arte ou que elas próprias produzem algum trabalho que é interessante, que pode ser debatido em grupo, isso é muito forte. E a arte tem esse espaço de pergunta, né? Vamos perguntar as coisas. E o pessoal não acha isso, acho que a arte é só para embelezar o mundo, não, é para questionar. Eu acho que é para fazer as perguntas. Se eu mexi no ambiente, é para a pessoa se dar por conta que aquele ambiente existe, que aquela linha existe, né? Então, a arte, ela sensibiliza não só o olhar, né? Ela transforma o olhar. A maneira que eu achei de fazer isso, de ser artista e estar na universidade, a vida acadêmica, ela nos absorve bastante.
é trazer para dentro da universidade essas perguntas e retomá-las, né? Então, e outra coisa que me provoca muito é estar com o aluno, esse debate com eles, essas perguntas que eu faço para eles, isso me transforma, olhando o trabalho deles. E também chamando para que a gente possa juntos pensar alguma coisa. Esse ano mesmo eu estou trabalhando com essa ideia de coletivo. E vamos pesquisar gravura. Como eu trabalho com gravura, dou gravura na universidade, é a minha disciplina. Eu penso, como que eu vou fazer gravura? Vamos fazer junto? Dá para fazer? Vamos fazer as perguntas? E aí eu convido os alunos a pensar comigo. Eu acho que, para mim, isso é muito forte. A gravura, para mim, eu faço gravura quando o meu aluno faz gravura, eu acho isso interessante, o prazer que eu tenho de vê-lo fazer um trabalho interessante, ele já me mexe, já me completa. E a maneira que eu encontrei também de fazer as duas coisas é trabalhando no projeto de extensão. Porque aí eu posso estar dentro da universidade e também estar fora dela. E isso me faz pensar, me faz trazer coisas para perguntar no meu trabalho, para provocar no meu trabalho, que eu vejo dentro da universidade. A minha formação acadêmica e eu ser artista, andou sempre tudo muito junto. Então, dentro da universidade, eu trabalhei com um projeto que era o Catapulta. Então, eu fiz bastante exposições, eu entendi o espaço artístico, eu entendi onde é o lugar de exposição, que o trabalho dialoga, que o trabalho precisa estar na rua para ele ter algum sentido e para ele se transformar. Então, a minha formação acadêmica foi toda dentro da produção também. Mesmo sendo licenciatura, eu conseguia pensar com os professores questões bem interessantes. Todos os trabalhos que eu fazia durante a universidade, eles acabavam se transformando em trabalhos de arte, né, para pensar. Isso eu achei bem interessante, acho que eu aproveitei muito esse espaço da universidade para produzir. Foi a época que eu produzi muito mais, porque eu tinha uns professores para debater comigo, isso é importante. Então, a minha formação acadêmica foi muito boa, né? Eu tive professores fantásticos, do Ciozinski, que me orientou o tempo todo, a Consuelo era uma professora muito provocativa, a Kit, que era uma professora temporária, a Tânia era uma pessoa que me provocava bastante, o Geraldo. Então, assim, para a minha formação me fez como artista. Consegui fazer isso e eu levo isso para a universidade de volta, né? Não, a vontade de trabalhar com arte não foi sempre, mas eu sempre quis fazer criação. Então, a minha primeira universidade lá no Rio Grande do Sul era sobre comunicação social, publicidade e propaganda. Então, eu estava na criação de texto, na criação da imagem de um comercial. Eu trabalhei muito tempo em agência de propaganda. E eu fui me envolver com mais força na arte mesmo quando eu cheguei em Curitiba, que meus filhos entraram para a escola e eu entrei para a universidade. Antes, a gente tinha aquela vontadezinha de... Eu queria ser artista, mas o meu curso era de licenciatura. E artes visuais, licenciatura em artes visuais, né? Eu pensava, puxa vida, por que artes visuais tudo? Porque eu não posso ser artista plástica, né? Eu queria ser artista plástica. Então, essas perguntas, elas estiveram sempre junto comigo, mas principalmente essa vontade de criar. Antes eu trabalhava com texto e imagem, aí depois eu trabalhei com a imagem e a gente acaba pensando o texto, porque quando a gente pensa o trabalho, ele tem um corpo que tem que ser escrito, uma parte que tem que ser pensada.
Ensinar não é uma escolha que seja a primeira, não. A primeira escolha era poder ser artista plástica, né? Mas eu escolhi ensinar quando eu entrei na universidade e comecei a ver quanto a gente pode transformar o olhar das pessoas através do ensino. Então, quando eu percebi o potencial de estar na educação e estar em arte, qual a diferença que eu posso fazer com as minhas provocações, eu entendi que eu posso ensinar. Até porque eu entrei no mestrado e doutorado, ele começa a te preparar para ser um professor, né? E nesse momento eu comecei também, acho que funcionou isso muito bem no meu corpo. Eu quis ensinar, mas eu não queria ensinar para ensinar alguma coisa, eu queria ensinar para provocar alguma coisa. É diferente. Sim, para mim se assemelha muito, porque eu penso muito no que eu vou questionar o aluno, como que ele vai estruturar o pensamento dele. E quando eu estou fazendo isso, eu também me pergunto, é muito parecido, porque quando eu penso num trabalho de arte, eu penso se ele vai impactar, se ele não vai impactar, qual a diferença que vai fazer. E estar em sala de aula e fazer um plano de aula é esse momento que tu te pergunta sempre, isso vai funcionar? Mas é como um plano de um projeto artístico, o plano de aula é como se fosse um projeto de aula, né? Tu pensa tudo que pode acontecer, mas quando tu leva ele para a sala, ele se transforma, porque entra o outro. E para mim, essa parte de diálogo, ela tem muito a ver com o fato de ser artista. Para mim, o maior desafio da educação artística é entender o que acontece com o nosso aluno, que a gente está formando dentro da universidade. Ele está cheio de perguntas, ele nos questiona, ele nos enfrenta para poder ter um trabalho de arte, para poder pensar arte. Ele também nos devolve provocações. E aí, quando ele chega na escola, parece que acontece uma transformação e ele não consegue ser tudo o que ele achava que podia. Então, o que acontece entre estar na universidade e estar em sala de aula, isso me interessa muito, de pensar e de descobrir por que acontece essa mudança. Por isso que eu agora estou focando muito meus projetos de extensão em professores da rede municipal agora, esse ano na rede municipal. Ano passado foi na rede estadual. Porque o meu acesso a esses professores, ele me faz entender onde tem essa quebra. E eu percebi até agora que o indício é que a quebra acontece que ele não tem mais tempo de ser artista. Ele não tem mais tempo de trabalhar com arte. Então, na extensão, eu trabalho justamente isso. Devolvo para esse professor essa sensação de poder criar e ser artista. E com isso ele consegue produzir melhor e trabalhar melhor. E teve um evento em que dos trabalhos de extensão, uma professora chegou a chorar, dizendo que tinha esquecido que ela era artista. De tanto tempo que ela estava dentro da escola, ela tinha esquecido. Então, eu quero que esses professores tenham oportunidade de trabalhar com artes no projeto de extensão. Eu não ensino ninguém a dar aula de arte, não questiono o plano deles. O meu momento como professor é de criação, de pensar o trabalho dele, o que ele pode fazer, como que ele pode se questionar. Eu acho que é isso que falta, esse espaço para ele também ser artista, não só professor. Isso acontece na universidade também. A gente é engolido pela docência e acaba faltando espaço para poder fazer criação. Eu acho que esse é o grande desafio, poder ensinar e poder ser artista. Se eu me inspirei em algum professor para ser artista, sim, todos os professores. Eu, quando eu estou pensando desenho, eu penso nos meus professores.
eu tenho os cadernos de aula e eu até falei para o Paulo Reis que eu tive que dar uma aula esses tempos e usei a fala dele em aula, então eu tenho anotações das falas deles. E isso para mim é importante e eu gosto de voltar a isso todo momento, porque como eu me formei artista dentro da universidade, todos os meus professores questionaram os trabalhos. Foram eles que me fizeram as primeiras perguntas. E quando eles me questionavam, que me provocavam, era que eu crescia. E eu procuro fazer isso com o meu trabalho também, tanto de arte quanto de professor. Então, eu já falei até aos professores, né? A Dulce Ozinski, que trabalhou comigo, foi minha orientadora de iniciação científica, na monitoria, de mestrado, doutorado, prática de docência. E eu lembro muito da Consuelo, porque a gente trabalhava junto no Catapulta, e a Consuelo também é muito questionadora. A Tânia, a voz dela ainda ecoa na minha cabeça sempre quando eu penso a gravura no campo expandido, que eu invado o tridimensional, eu me lembro dos nossos encontros. Então, assim, para mim, a universidade foi muito forte, porque eu estava madura o suficiente para dizer, é isso que eu quero. E eu entendo que cada um faz uma. Nesse momento, eu vou completar uma questão. Eu coloquei algumas coisas sobre como o aluno reage às provocações, né? Eu tenho um exemplo, uma menina que trabalhou com iniciação, ela fez PIC, fez PIBID, dentro desses projetos da universidade, sempre ligada à educação, e ela sempre achou que ela seria uma pesquisadora mais para a parte conceitual, né? Que ela não ia ser artista. Ela estava na Universidade de Artes, mas não seria artista, seria pesquisadora nessa área. E com tudo que a gente foi caminhando, inclusive durante a pandemia, o TCC dela, eu lembro bem que é o primeiro texto que eu recebi dela, dizia assim, eu nunca pensei em fazer um TCC em poéticas. Então, assim, a coisa vai se transformando, a provocação vem de tal forma que às vezes a gente consegue perceber que o aluno está pronto para ser artista, faz as perguntas certas, mas não está se olhando como. Por algum motivo, pela trajetória dele dentro da universidade, às vezes tem alunos que não se enxergam trabalhando na poética, na criação. E só na pesquisa. E isso se transforma. E quando esse aluno vem da iniciação científica, do PIC, PIBID, ele já tem uma vivência interessante para fazer as perguntas certas com o próprio trabalho. Então, o trabalho amadurece muito mais rápido. Meu objetivo como professora é fazer que os meus alunos consigam entender que um trabalho ele precisa amadurecer. E para ele amadurecer, ele precisa do debate. Ele não amadurece sozinho dentro da cabeça do artista, ele tem que sair, ele tem que ir para a parede, e se pensar, está dialogando com o espaço? Não está. Então, assim, sempre a minha ideia é saia do projeto, bota o trabalho na parede, no chão, porque uma hora tu vai ter que olhar para ele na parede e entender o que a parede diz. Se tu botar ele no chão, a mesma coisa. Isso não acontece se tu ficar só no plano. Então, o meu objetivo é que os alunos entendam que para amadurecer como artista, o trabalho tem que ser debatido com pares, com professores, com observador, com espectador. Ele não é um trabalho se ele não amadurece nesse sentido, se ele não foi, em nenhum momento, ele esteve no lugar de exposição. Pode ser na parede do banheiro da universidade, não tem problema. Pergunta por que esse banheiro tem a ver com isso.
Então, não é uma questão de um trabalho direto para a parede, não. É justamente esse tempo de amadurecimento. Quantas vezes tu debate em sala de aula, e aí depois debate dentro da universidade, porque o teu trabalho está ali, exposto no espaço da universidade. Quando ele sai, ele já está bem mais maduro. Então, meu objetivo é que o aluno entenda a importância do debate no amadurecimento do trabalho. Eu acho que eu queria trazer e ver como isso reverbera essa questão do coletivo, de trabalhar coletivamente, de aluno estar junto com um trabalho que tem trabalho de professor, que tem trabalho de artistas, que tem uma história de produção em arte, né, no campo artístico. Essa ideia do coletivo, para mim, ela é muito forte. Principalmente esse ano que eu estou fazendo esses trabalhos coletivos, quando eu trago o livro branco para debater, eu estou dentro do livro branco tem artistas da Unespar, tem artista da UEPG, do De Artes, né, a Tânia, tem alunos do De Artes, tem alunos da FAP, da Embap, tenho alunos e professores trabalhando junto nesse livro. Então, essa comunicação entre as universidades, aqui mesmo dentro, isso precisa ser melhorado, a gente precisa começar a trabalhar junto. O pessoal do De Artes tem que poder expor na FAP e vice-versa. Eu acho que estar olhando para o outro, né, para fora da universidade, que é a outra universidade, até isso não acontece muito. Então, as universidades, para mim, têm que conversar mais, esses alunos têm que se conhecerem, têm que saber o que é feito na Embap, no De Artes, e os professores que estão na rede, que estão trabalhando, também precisam estar dentro desse coletivo. Eles não podem estar fora. Então, vamos trabalhar todos juntos, vamos. Então, o professor estando dentro de um coletivo, ele entende o potencial que tem o debate e a pergunta. Eu acho que essa é a questão que nós precisamos melhorar. Nós fizemos, semana passada, 3 performances na cantina durante a Pipoca Cultural, e a Pipoca Cultural é um evento praticamente do teatro, da dança e da música. As artes visuais nunca tinham participado. Então, às vezes, dentro do nosso próprio espaço, a gente não dialoga, né? Aí mesmo, no De Artes, tem a música. Nossa, a música pode trazer muita coisa. A gente, na FAP, tem o teatro, a dança, tem tudo a ver com a performance. Por que nós não estamos fazendo disciplinas em outros lugares, né? E em outros cursos, eu sinto muita falta da gente ter uma vivência, ter um conhecimento de organização, de TI, que seja para te administrar o teu próprio trabalho, poder entender o que tu está fazendo a nível virtual mesmo, né? Eu acho que a comunicação social tinha que também estar mais próxima da gente. Eu acho que isso é dialogar com outras áreas, com outros cursos, outras universidades, fazer trocas. Na gravura tem esse potencial de poder trocar cartão postal, imagens, então essas trocas precisam acontecer mais. Iriana Nunes Vezani é doutora e mestre em Educação, graduada em Educação Artística com habilitação em Artes Plásticas pela Universidade Federal do Paraná e membro do Grupo Naves, de Pesquisa em História e Artes. Atualmente é professora da Universidade Estadual do Paraná. Possui artigos completos e capítulos de livros publicados, bem como trabalhos, resumos e apresentações em congressos. Suas produções artísticas versam sobre gravuras e instalações, e suas pesquisas se concentram na linha de História e Educação.